Eu vou repetir bem rapidinho, tá? Só para ficar na gravação. Então, a dilatação é a variação do tamanho do objeto em função da variação de temperatura. Muda o tamanho em função da mudança de temperatura. Quando eu aumento a temperatura de um objeto, as moléculas vão vibrar mais, vão chacoalhar mais, e por isso elas vão precisar de mais espaço. Precisando de mais espaço, o tamanho do objeto como um todo aumenta. O tanto que ele aumenta, essa distância aqui que ele ficou maior, é o que a gente vai chamar de dilatação. Então, ΔX vai ser dilatação. Se eu esfriasse, seria a mesma coisa. Só que, obviamente, é o contrário, né? Quando eu esfrio um objeto, as moléculas vão vibrar menos, portanto, elas vão ficar mais próximas, né? Precisam de menos espaço, e eu teria uma dilatação negativa. Uma dilatação negativa que a gente também pode chamar de contração. A gente tem, então, 3 tipos de dilatação. Dilatação linear é quando só o comprimento importa, como foi o meu desenho aqui. Dilatação superficial é quando a minha área aumenta. E a dilatação volumétrica é quando o volume aumenta. Então, uma coisa bem importante é quando a gente fala de líquidos, então, se eu falar dilatação de qualquer líquido, a gente sempre está falando de volumétrica. Então, líquido só tem dilatação volumétrica. Então, vou colocar aqui. Líquido. Então, líquido só tem volumétrica, mas outros materiais também podem dilatar volumetricamente, né? Beleza? Então, se eu pegar um copo, por exemplo, o meu copo, vou tomar um gole da minha água que está no meu copo. O meu copo ele pode dilatar e a água que está lá dentro dilatar também. Beleza? Certo, gente? Bom, o que mais a gente pode falar de dilatação aqui para definir? Geralmente, quando a gente fala em metais, que é a maior parte do que a gente vai usar aqui, a dilatação é bem pequena, tá? É muito pequena mesmo. Se a gente fala de líquido, a dilatação é maior. Então, já vou mostrar para vocês aqui uma ideia que é bem interessante. Se eu tenho um recipiente, pensa que eu tenho um copo, e eu enchi esse copo aqui até a boca de água. Quando eu esquentar, quando eu aumentar, tiver uma variação de temperatura positiva, eu aumentar, o que vai acontecer? O meu copo ele vai dilatar, o copo vai ficar maior, ok? O copo inteiro ficou maior. Deixa eu falar, mas se o copo ficou maior, quer dizer que cabe mais água dentro. Sim, né? Óbvio. Então, a água que está lá dentro, ela, se ela não dilatou, ela deveria estar mais baixa do que o copo agora. Mas a água também dilata. E uma coisa que a gente tem que perceber é que a dilatação de líquido é sempre maior que a dilatação de sólido, tá? Líquido dilata mais. Então, o que vai acontecer com essa água é que ela vai dilatar mais do que o copo dilatou. Então, a água deveria ficar aqui assim, ó. Só que a gente sabe que a água não tem como ficar fora do copo. Então, o que vai acontecer? O copo vai encher até a borda e esse volume de água aqui, ó, essa parte que dilatou mais do que o copo aguentou, ela acaba vazando, certo? Então, vocês vão ver que no futuro vai ter questões que vai falar assim, dado um copo nessas características, água nessas características, quanto de água vaza, certo? Quanto de líquido vaza. E a gente vai ter que definir esse tipo de coisa. Belezinha? Eu vou deixar para... Não, vou fazer agora. Eu vou definir as equações para vocês. Então, a gente tem 3 equações. A gente tem 3 equaçõezinhas para usar aqui em dilatação. As 2 primeiras são bem óbvias, tá? Então, a primeira é assim, a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso a gente vai usar bastante, tá? Essa equaçãozinha aqui, que a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. E outra que a gente vai usar é o seguinte, a dilatação, ΔX, vai ser o tamanho final menos o tamanho inicial. Então, se eu pegar o tamanho final menos o tamanho inicial, eu vou descobrir quanto mudou o tamanho. E a mudança do tamanho é a dilatação. Aqui tem uma regrinha que é bem básica. Se a variação de temperatura é positiva, a dilatação é positiva. Se a variação de temperatura é negativa, ou seja, o objeto foi esfriado, a variação do comprimento, né, a variação do tamanho, a dilatação também é negativa. Só que essas 2 equações, elas são equações auxiliares, tá? Elas não servem para a gente resolver questão de dilatação. Porque, como eu falei para vocês, o que é a dilatação? É a relação entre a mudança do tamanho com a temperatura. Então, eu tenho que ter ΔX e ΔT na mesma equação. Pessoal, então agora vem uma parte importante, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Eu vou até voltar a página ali para comentar com vocês. Na apostila de vocês, no livro, e a maioria dos livros, o que acontece?
Ele faz um capítulo para definir dilatação linear, outro capítulo para definir dilatação superficial, outro capítulo para definir dilatação volumétrica. E os livros e apostilas mais cuidadosos ainda fazem mais um capítulo para falar de dilatação de líquidos. Então são 4 capítulos para falar de dilatação. Porém, não dá para a gente fazer isso, né? Certo? Eu não vou pegar tudo isso. Okay? Deixa eu tirar um print aqui. Pronto. Não dá para a gente fazer isso, beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um capítulo só de dilatação, porque todas as equações são as mesmas. Então, tanto faz se é linear, superficial, volumétrica ou para líquido. Eu só tenho uma equação, beleza? Então, o que vocês podem perceber? Às vezes, fala assim, linear eu represento pela letra L, então ao invés de usar ΔX, usaria ΔL. Superficial, usa ΔS, e volumétrica, usa ΔV. Variação de comprimento, variação de área, variação de volume. Eu vou chamar tudo de ΔX, que é a variação do tamanho, tá? Eu sei que para líquido fica esquisito falar tamanho, mas daí a gente pode trocar por quantidade e tal, dá na mesma. Ok? E como que seria essa equação, então? A equação seria assim. A variação do tamanho de um objeto, essa é a equação principal que a gente mais vai usar, tá? A variação do tamanho de um objeto, ela é dada pelo tamanho inicial, então vejam que vai depender do tamanho inicial. Por quê? Porque quanto mais moléculas eu tiver para vibrar, né, maior o comprimento aqui, mais moléculas eu vou ter, mais as moléculas vão se afastar, é óbvio. Depende também, agora eu vou deixar um espaço em branco. Depende também da variação de temperatura. Então, se eu mudar muito a temperatura de um material, a dilatação é grande. Então, se eu pegar uma barrinha e esquentar ela 10 graus Celsius, ela vai aumentar um pouquinho. Se eu esquentar ela 100 graus Celsius, ela vai aumentar mais. Então, depende da variação de temperatura. E aqui no meio, o que vai aparecer aqui? Então, aqui vai aparecer uma relação com o material. Cada material ele vai ter uma forma de dilatar diferente. Então, se eu pegar o alumínio, por exemplo, o alumínio ele dilata de uma forma. Se eu for comparar o alumínio com ferro, são metais diferentes, vão dilatar de formas diferentes. Beleza? Então, cada material vai dilatar de uma forma diferente. Só que, se eu estiver considerando dilatação linear, superficial ou volumétrica, eu vou usar letrinhas diferentes. Então, é assim. Se eu for considerar dilatação linear, eu vou usar a letra alfa. Se eu for considerar dilatação superficial, eu vou usar a letra beta. Se eu for considerar dilatação volumétrica, eu vou usar a letra gama. Ok? Então aqui no meio vai aparecer uma dessas letras. Alfa quando for linear, beta quando for superficial, gama quando for volumétrica. Eu sei que parece confuso, mas geralmente o que vai acontecer é assim. Na maior parte dos casos, o exercício vai falar uma barra de alumínio. Se ele falou barra, quer dizer que a gente vai ter que considerar um comprimento. Daí ele fala alfa é tanto. Então a gente já sabe que tem que usar alfa. Tá? Se por acaso ele estiver falando de área ou de volume e fornecer um que não seja o que você tem que usar, daí a gente tem uma relação. A relação é assim. O beta ele vale 2 alfas e o gama vale 3 alfas. Mas essa relação aqui é bem raro da gente ter que usar, tá? Beleza? E outra coisa que eu falei, se eu falei para vocês que líquidos só podem dilatar volumetricamente, quer dizer que para líquidos eu só tenho gama. Eu não posso ter nem alfa nem beta para líquidos, ok? Só o gama. Pessoal, alguma dúvida até aí? Falem comigo. Não, senhor. Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então, gente. Vão perceber que a parte das definições ela é mais sarninha, né? Porque tem vários detalhezinhos. Mas aí na parte de exercício não tem muita coisa, tá? É bem tranquilo. Então tá, pra gente encerrar aqui, né, para eu ir já terminando, eu tenho 3 coisas que eu tenho que falar com vocês. É o nome, né? Esqueci de colocar o nome das coisas. Tem o ΔX. X0 eu vou poder colocar lá do lado. Isso e aqui, né? Então eu tenho ΔX vai ser dilatação. Ok? O ΔT é a variação de temperatura.
Variação de temperatura. Variação de temperatura, a ideia básica é que tanto faz se for graus Celsius ou Kelvin. Não tem problema, tá? Beleza? É claro que 95% das questões vocês vão encontrar em graus Celsius, tá? Mas quando a gente fala de delta T, variação de temperatura, tanto faz. Pensa o seguinte, ó, vou escrever aqui do lado. Eu sei que é ruim escrever nessa página, mas eu vou escrever. Se uma coisa está na temperatura em que a água congela, 0 graus Celsius. Se eu esquento até chegar na temperatura em que a água ferve, estou escrevendo fora da tela, né? Se eu aquecer até a temperatura em que a água ferve, 100 graus Celsius. Quanto foi a variação de temperatura? Bom, do 0 para o 100, a variação é 100. Se eu escrever isso em Kelvin, ficaria assim: temperatura em que a água congela, 273 Kelvin. Se eu esquentar até a temperatura em que a água ferve, 373 Kelvin. Qual foi a variação? Bom, a variação é 100 Kelvin. Então percebam que o ΔT, aqui, o ΔT, tanto faz se está em Celsius ou em Kelvin, beleza? É claro que a gente vai usar principalmente em Celsius. Bom, então temperatura final e inicial, desde que eles estejam na mesma unidade, né, os dois em Celsius ou os dois em Kelvin, tá tranquilo, beleza? Sobre a dilatação. Tamanho final, tamanho inicial e a dilatação, eles têm que ter uma unidade de medida. Essa unidade não importa, desde que você respeite. Então, se a questão falar para você, eu tenho uma barra que tem um comprimento inicial de 500 metros, ele definiu que a unidade é metro. Então, na sua conta, a dilatação vai estar em metro, o ΔX vai estar em metro. Se eu passar para vocês que eu tenho um recipiente com 500 ml de água, então o tamanho inicial aqui, a quantidade inicial, vai ser ml. Então, a dilatação e o X também vai ser ml. Entendido? Sempre respeita a unidade, não precisa trocar nada, só respeitar. Bom, e o alfa, beta e gama? O nome deles é coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação, ele geralmente vai ser uma notação científica, tá? Geralmente ele vai ser uma notação científica. Portanto, a gente vai ter que fazer uns trabalhinhos ali com notação científica, mas é coisa básica, tá? Unidade da notação científica, do coeficiente de dilatação. A dilatação e o x0 tem que ter a mesma unidade. Então, esses dois têm a mesma unidade. Ou seja, esses dois aqui têm que cancelar a unidade. Se o ΔT é graus Celsius, esse cara aqui para cancelar, ele vai ser graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? Essa é a unidade do coeficiente de dilatação, graus Celsius elevado a menos 1. Para quando aqui eu multiplicar graus Celsius elevado a menos 1 com graus Celsius, vai dar 0 e vai sumir. Vai dar graus Celsius elevado a 0 que sumiria. Beleza? Então essa é a unidade de dilatação, do coeficiente de dilatação. Quando a gente for fazer a parte de conta, daí isso daqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem a ideia. Mas basicamente, quanto maior é o coeficiente de dilatação, mais o objeto dilata. Quanto menor o coeficiente de dilatação, menos aquela substância dilata, né? Cada substância vai ter um coeficiente diferente. Então agora sim, vamos lá para as 3 partes teóricas, 3 definições importantes. Peraí que tem um papel aqui no meio. Tá só uma folha em branco. Então, pessoal, primeira coisa. Chama lâminas bimetálicas. Então, lâminas bimetálicas. O que é uma lâmina bimetálica? Então, uma lâmina bimetálica, como o nome diz, é uma lâmina formada por 2 metais diferentes. Então, a gente teria aqui uma lâmina, certo? E eu tenho 2 metais diferentes colados um no outro. Então, agora eu vou fazer vou mostrar aqui minhas mãozinhas para vocês. Se essas 2 lâminas são assim, quando eu esquentar, se elas fossem iguais, elas iam crescer juntas. Se elas não tivessem colado uma na outra e elas forem diferentes, o coeficiente de dilatação vai ser diferente e, portanto, uma dilata mais que a outra, certo? As duas crescem, mas uma cresce mais que a outra. Como elas estão presas uma na outra, quando eu esquentar, o coeficiente é diferente. Então, uma tem que dilatar mais que a outra. Como uma vai dilatar mais que a outra, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos considerar que a de cima tem um coeficiente maior e a de baixo tem um coeficiente menor. Eu vou primeiro aumentar a temperatura. Então, ΔT positivo. O de cima, ele tem que dilatar
mais do que o de baixo. Vejam, os dois vão dilatar, porque eu estou aumentando a temperatura. Mas como o de cima tem um coeficiente de dilatação maior, ele dilata mais. Se ele dilata mais, a lâmina ela vai ter que se curvar. Então a nossa lâmina vai fazer isso daqui. Ó. Ela vai ficar curva. Ok? Ela ficou curva. A nossa lâmina que era reta ficou curva. Por quê? Porque o lado de cima, se a gente pegar uma reguinha e for medindo, essa distância aqui de cima é maior do que a distância de baixo. Então os dois cresceram, mas o de cima cresceu mais. Então o de cima teve uma dilatação maior, o de baixo teve uma dilatação menor. Os dois dilataram, mas um dilatou mais que o outro. Entendido? Então eu mudo a temperatura e a lâmina metálica ela vai sofrer uma curvatura. Se eu tivesse esfriado, então para cá eu vou colocar uma variação de temperatura negativa. Então se eu tivesse esfriado, o que aconteceria? Os dois vão ter que encolher. Como o de cima tem um coeficiente maior, ele vai ter que encolher mais do que o de baixo, ok? Quem tem um coeficiente maior sofre a maior variação do tamanho. Tanto faz se é para mais ou agora para menos. Então, os dois iam encolher. Mas o de baixo ia encolher mais. Então, esse ainda teve uma dilatação maior, só que agora é uma dilatação negativa, por isso ele encolheu mais. E esse teve uma dilatação menor. Certo? Entendido, pessoal, a ideia básica da lâmina metálica? Sim? Foi uma pergunta. Beleza. Sir. Tranquilo? Ok, gente. Então, tá. Você me pergunta, e onde eu uso tudo isso? Eu posso usar uma lâmina metálica como se ela fosse um termômetro não, desculpa, como se ela fosse um interruptor acionado por temperatura. Então pensa no caso da, vou fazer mais uma vez o desenho para cá, tá? Pensa no caso de uma geladeira. Eu tenho lá uma lâmina metálica, certo? E ela está conectada aqui num contato. Isso aqui está ligado num fio. Então essa geladeira ela está funcionando, está ligada, tá jogando calor para fora, né? Resfriando o que está lá dentro, jogando calor para fora. Conforme essa geladeira vai esfriando, essa lâmina metálica ela vai sofrendo uma curvatura, igual a gente viu aqui. Então, essa lâmina vai se curvando até um ponto em que ela se separa do contato. No momento em que ela se separa do contato, você não tem mais uma ligação, então a geladeira desliga. Certo? Ela para de funcionar. Quando a geladeira voltar a esquentar, a lâmina vai voltando para o estado original e vai tocar de volta. Certo? Então a geladeira, não as modernas, né, mas as geladeiras mais antigas, elas funcionavam com base numa lâmina metálica. Ela liga e desliga quando uma lâmina metálica encosta e separa. Beleza, pessoal? Então a geladeira funcionaria assim. A sanduicheira. Sanduicheira é a mesma coisa. Quando você coloca ela na tomada, ela está ligada. A lâmina metálica está encostando no contato. Quando ela vai esquentando, ela vai separando, vai curvando, até que ela desliga. Então ela desliga automaticamente depois de um tempo. Quando ela desliga, não adianta você tirar da tomada e pôr de volta ou tentar fazer qualquer coisa. Você tem que esperar a lâmina metálica aqui esfriar um pouquinho para ela poder tocar de novo. Então ela fica ligando e desligando automaticamente, né? Você não precisa você não tem um botão liga e desliga, né? Ela liga e desliga automaticamente com base numa lâmina metálica. Outro caso que usa lâmina metálica seria todas as coisas funcionam com base em calor, que você tem que manter uma temperatura constante. Então forno, chapinha de cabelo. Outro caso bem legal é do motor do carro, né? O motor do carro ele tem que ligar a ventoinha quando está quente demais. Daí no carro é o contrário. Geralmente ele está desligado. Quando o motor vai esquentando, a lâmina vai se curvando, encosta, liga a ventoinha. Quando o motor esfria, a lâmina volta para o estado original. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre lâminas bimetálicas? Não, sir. Tranquilão? Bem interessante, né? Sim. É só como curiosidade para vocês. A espada samurai, a katana, ela é feita com dois metais e quando ela é forjada, ela é reta, tá? Só como elas são dois metais diferentes, né? É um aço e um ferro. Quando ela esfria, ela dobra para ficar com aquele formato característico dela, tá? Então a espada ela é curva, não porque ela foi feita curva, ela foi feita reta, mas ela foi feita reta quente. Quando ela esfria para a temperatura ambiente, ela entorta e fica com o tamanho característico. Pessoal, belezinha? Então lâmina bimetálica.
Próximo. Meu mouse ficou preso aqui. Beleza. Próximo. Essa próxima é mais uma curiosidade, então eu vou colocar para cá, tá? Para não estragar uma folha inteira para ele. Pensa que eu tenho uma placa, ok? Um quadradão aqui. Se eu esquentar, esse quadrado vai aumentar, beleza? Mas agora a pergunta é assim, e se eu recortar um pedaço do meio dele? Eu recortei um pedaço. Quando eu esquentar, quando eu tiver uma variação de temperatura positiva, a placa como um todo vai aumentar de tamanho, certo? Isso a gente sabe. A placa como um todo vai aumentar. Mas o buraco, ele vai ficar menor ou maior? O que vocês me dizem? Qual dos dois? Vai continuar do mesmo tamanho. Não, isso não é. Né? Não. Então, eu tenho uma chapa com um buraco no centro. Quando eu esquento, a chapa aumenta de tamanho, ela fica maior. E o buraco, aumenta ou diminui? Diminui? O que vocês me dizem, gente? Eduardo Bom, falou diminui. Quem mais fala alguma coisa aí? Bom, vou dar a resposta então para vocês aqui. Lembra o que significa dilatação? Dilatação significa que as moléculas elas estão vibrando mais e por isso elas precisam de mais espaço, certo? Então, se as moléculas estão de mais espaço, elas têm que se afastar uma da outra. Aqui na borda da placa, isso está acontecendo. Elas estão ficando mais afastadas, por isso que a borda está crescendo. Na borda do furo, tem que acontecer a mesma coisa. As moléculas vão vibrar mais, então elas vão se afastar mais. Se o buraco ficasse menor, quer dizer que as moléculas agora ficaram mais perto, o que não faz sentido. Beleza? A ideia é que esse buraco aqui no centro, ele vai aumentar de tamanho. Porque as moléculas da borda têm que ficar mais longe uma da outra. Ok? Tanto faz se é da borda da placa ou da borda do furo. Então a regra é assim. Se eu tivesse uma placa, eu ao invés de recortar um pedaço aqui no centro, eu só tivesse desenhado, o meu desenho não ia dilatar junto? Se eu recortar, dilata da mesma forma. Então o princípio básico na dilatação é que uma parte que está faltando do material, tipo esse buraco que eu recortei, se dilata como se fosse feito do próprio material. Essa que é a ideia, tá? Beleza? Por isso, quando a gente tem um copo e eu faço ele dilatar, dentro dele o volume vai ficar maior, né? Porque todo o espaço dentro do copo vai acabar dilatando, vai aumentar o buraco dentro do copo. Entendido, gente? Belezinha? Esse é um princípio entendi. bem, esse é um princípio bem básico, mas é bem importante. Bom, e para a gente terminar, então, vamos falar sobre água. E aqui tem um problemão. O que acontece? Então, eu vou colocar aqui embaixo primeiro o que acontece com materiais normais. Com os materiais normais, o que acontece é o seguinte. Aqui eu tenho volume, aqui eu tenho temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o volume dos materiais normais aumenta. Ou seja, ele dilata, então eu teria um gráfico assim. Eu vou aumento a temperatura, aumento o volume, ok? Se eu aumento o volume e aumento a temperatura, se a gente já lembrar daquela regrinha da densidade, a densidade ela é contrária ao volume. Quando eu aumento o volume, quer dizer que a massa está ficando mais espalhada. Se a massa está ficando mais espalhada, a densidade está diminuindo. Então, para os materiais normais, aconteceria isso daqui. Okay? Temperatura aumenta, o volume aumenta e a densidade diminui. Agora, para a água, a gente tem o que é chamado de dilatação irregular da água, ou dilatação anômala. Então, pode ser usado irregular, ou seja, não segue a regra, né? Ou anômala. Anômala, fora da norma, fora do normal. Para a água vai acontecer o seguinte. Entre 0 e 4, a água se comporta ao contrário. O que significa isso? Significa que entre 0 e 4 é como se a água tivesse um coeficiente de dilatação negativo, beleza? Então, ela cresce até 0, entre 0 e 4 ela diminui de volume e depois ela volta a aumentar. Beleza? Então ficaria assim, a água tem um caminho ao contrário. Se eu desenhar o gráfico da densidade, em função da temperatura, aconteceria o contrário, né? A densidade diminui até 0, depois aumenta até 4 e depois volta a diminuir.
que isso faz? Né? Por que isso é importante? Bom, uma coisa bem básica aqui que acontece, uma coisa bem simples dá para você perceber. Se você colocar, se você derreter uma vela, ela vira parafina líquida. Se você colocar essa parafina para congelar, só você deixar ela congelar, né? O que vai acontecer? Conforme ela vai esfriando, o volume vai diminuindo. Então a tua parafina, quando ela congelar, ela formou uma barriguinha para baixo, ok? Por que formou uma barriguinha para baixo? Porque ela encolhe, ela diminui de volume quando ela congela. Se ela diminui de volume, quer dizer que congelada ela é mais densa, né? Quando eu diminuo a temperatura, ela congela, ela fica mais densa. Então, se você tivesse um recipiente cheio de parafina líquida e você soltasse um bloquinho de parafina sólida, o sólido é mais denso, afunda, tá? O sólido afunda no líquido. Na água, quando eu coloco a água para congelar, o que vai acontecer é que ela vai diminuindo de volume até 4. Mas aí quando ela congela zero, veja que do 4 até o zero, ela aumenta de volume. Então quando a água vai congelando, ela não forma uma barriguinha para baixo, ela vai formar uma barriguinha para cima, certo? Se você colocar um pote de água para congelar, pode ser uma forminha de gelo mesmo, ela não vai ficar plana, ela vai fazer uma barriguinha para cima. Então se você colocar uma garrafa de vidro cheio de água, né, ou cheio de cerveja, que é praticamente só água, para congelar, a água ela dilata quando ela congela, certo? Ela expande. E essa expansão pode fazer com que ela quebre a garrafa, né? Certo? Você colocar uma latinha de cerveja ou de refrigerante no congelador e deixar, ela vai ficar toda estufada, né? Parece que ela deu uma explodida lá e ficou estufada. Por quê? Porque a água dilata, né? Ela expande quando ela congela, devido a esse comportamento irregular. Que mais? Isso faz com que a densidade da água a zero, ou seja, quando ela acabou de congelar e virar gelo, seja pequena. Então, se eu pegar um recipiente cheio de água líquida, e soltar um pouco de água sólida, né, gelo, o gelo ele vai flutuar. Em todos os materiais afundam dentro do próprio líquido. A água boia. Isso faz com que, num lugar que é muito frio, o lago ele congele primeiro a superfície, né? Então a gente já viu isso, né? Não aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi, mas vocês já viram em filmes, né? Ou se você já viajou para lugares que são muito frios, lagos e rios congelam por cima. E embaixo continua tendo água, continua tendo vida, continua tendo tudo, né? Beleza? Se a água fosse igual aos outros materiais, né? Os outros materiais que são normais, que seguem a regra, que são normais, a água deveria congelar de baixo para cima, certo? E daí não teria como ter vida, ou plantas, ou animais, né? Beleza? Então o fato da água ter esse comportamento aqui é o que faz com que tenha vida na Terra, né? Beleza? Então a explicação disso é porque a molécula de água lá, o H2O, né? Os dois hidrogênios e o oxigênio, eles se prendem de uma forma que faz com que quando eu comece a esfriar, essa molécula não consiga se encaixar e reduzir o volume. A gente falou lá no início, né? Que quando eu esfriar, a molécula vibra menos e ocupa menos lugar. No caso da água, ela pode até vibrar menos, mas essa molécula aqui, o oxigênio e os dois hidrogênios, não conseguem encaixar um no outro para diminuir o volume. Ele acaba aumentando quando vibra menos. Belezinha? Então é o fato de que a água tem aqui esse ângulo aqui, é bem característico, só a água tem. Fechou, pessoal? Dúvidas? Fechou, professor? Não, nenhuma Beleza. dúvida. Então, Tranquilo. então agora eu vou passar 1 milhão de atividades, todas teóricas, né, gente? Nada de conta, porque eu não passei nada de conta para vocês. Então, eu vou escrever aqui numa folha nova as atividades que eu quero que vocês façam. Então, peguei aqui a apostila de vocês. Então, começando na página 19. Página 19. Eu quero que vocês façam exercícios 1A e B. Ok? Página 19, exercício 1A e B. Eu vou virando a página aqui e vai aparecer mais coisa, tá? Página 21, exercício 6. Página 23, exercício 2. Página 25, exercício número 2 também. Aqui não. Vira mais um.
página 29, exercício 1 e 5. E é só isso, e é só isso. Então tá aí, pessoal. Beleza? Então, para quando essas atividades? Não precisa me mostrar, tá? É a mesma ideia da lista lá. Eu quero que vocês façam, eu vou confiar que vocês vão fazer, né? É assim que funciona o ensino. Vocês confiam que eu estou falando as coisas corretas e eu confio que vocês estão fazendo o que eu estou pedindo para aprender, né? Beleza, gente? Então, esse exercício aqui fica para segunda-feira. Na segunda, a gente tem 2 aulas, então a gente corrige essa lista e daí sim a gente vai para os problemas que envolvem conta. Fechou, então? Falta menos de 1 minuto. Digam tchau, porque já vai cair. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até então, segunda-feira. Faz o exercício, tá? Tchau, tchau. Tá bom, Até. professor. Até segunda. É.